Bailes dos anos 80. Se vocês eram dessas regiões do São Domingos, Rio Pequeno, Jardim Bonfilholi, assistam essa história que eu vou contar, né? E se vocês DJs estão visualizando esses vídeos que eu venho postando, é até bom para vocês conhecerem, né? E se os DJs da época do CUT estão visualizando também, eles vão pensar assim: a história do Joelho é mais longa do que a gente imaginava. Porque se eu estou relatando essa história quando eu tinha 15 anos e hoje eu tenho mais de 50 anos, sou alguém que conhece bem a história para contar esses detalhes, né? Então vamos lá. Naquela época, vocês lembram que tinha os bailes de pichadores, né? E é por isso que eu falo que aqueles DJs do Jardim Bonfilholi, eles só queriam fazer festa para Playboy. Porque existia esses bailes de pichadores na época, né? Como a Popês, né? The Cats, outros grupos. E se você é dessas regiões, você lembra do baile do Alf, que existia nessa região, né? Que eu tocava nesse baile, onde tinha no convite o carimbo House da Vila, Mega House. Certamente, se você é dessas regiões, você já frequentou. E existia muito desses grupos de pichadores, e o meu irmão que tinha contato com todos eles, pois o meu irmão tinha uma agenda onde tinha vários convites da Excalibur que ele anexava nessa agenda, a assinatura desses grupos de pichadores, né? Se você é dessas regiões, você lembra do Ratinho, que era mestre de capoeira? Nossa, nunca mais ouvi falar. O Speed era desses grupos. O Bisa também era desses grupos. O Bisa era tão pequenininho, meu. E andava nesses grupos também, né? E frequentava os bailes. Assim como ele frequentava a Excalibur. E frequentava esses bailes também, do Rio Pequeno, São Domingos. E acredito também do Jardim Bonfilholi, né? Então por isso que eu digo pra vocês que aqueles DJs do Jardim Bonfilholi, eles queriam fazer festa pra Playboy, meu. Eu conheci alguns DJs do Jardim Bonfilholi, quando eles pisavam em algum evento que eles viam que era pessoas de um nível mais baixo, eles não queriam tocar para esse público. Eu conheci esse mesmo DJ que fazia isso aí, ó. Eu lembro dele, né? Porque você sabe que essas coisas sempre existiu, né? Essas diferenças sociais até hoje existem, meu. Você não vê? Tem gente aí que só porque tem um carro BMW fica desfazendo de outras pessoas, meu. E naquela época também existia essas diferenças, né? Por exemplo, aquele público que frequentava esses bailes de função aí, que tocava aqueles rap cheio de malandragem e o samba rock, esse público aí não admitia que branco frequentasse as festas deles, meu. Eles rotulavam o público do Flash House de Playboy. Porque o público do Flash House, os homens, ó, andava com visual de franja batendo aqui no nariz e não existia preconceito, viu? Se muitos desses homens são careca hoje, eles usavam esse visual. Camisa Pacalolo, camisa da Fórum, tênis da New Balance. Quantos que não vieram lá de São Roque, da Zona Norte, de outras regiões, para as festas da Zona Oeste? E na saída dos bares de Flash House, esse pessoal aí da quebrada, que frequentava esses bares de função, tomava os tênis da New Balance. Se você viveu aquela época, você lembra bem disso aí, né? Que acontecia, né? E eu lembro também que muitas dessas pessoas que vieram da Zona Norte frequentando nossas festas conheceram uma mulher nos bailes românticos e até casaram e tiveram filhos. Eu lembro até da Solange, que ela mora no Jardim Maria Luísa, ela dizendo pra mim: eu casei com aquele homem e tive filho com ele por causa do seu baile. Eu lembro que ela falava isso, né?
Então, dizendo para vocês que existia essas diferenças, hoje os DJs fazem esses projetos de flash aí, é bem aceito outros estilos, né? Mas na época não era aceito não, viu? Interessante desses grupos de pichadores que apareceram naquela época e frequentavam esses bailes, toda vez que tocava a música do MC Mike D, Sean The Pace, aí aparecia esse grupo de pichadores, se juntavam e gritavam a marca do grupo deles, Popês, com o refrão do MC Mike D, Sean The Pace, Popês, e ficava muito animado na pista, né? Porque aqueles DJs do Jardim Bonfilholi, eles achavam que o público deles eram mais animados. Mas os bailes desses grupos de pichadores também eram animados e eram pessoas simples. Porque muitas vezes que eu fui nesses bailes aí do Colégio Emílio de Barros, eu não via tanta animação. E eu acho que o período daqueles DJs do Colégio Emílio de Barros começou na época do Eurodance. Antes disso, aqueles DJs não sabiam tocar, não sabiam mixar. A era deles começou a partir do Eurodance. Antes disso, aqueles DJs baileiros não sabiam tocar. Essa que é a grande verdade. E continuando a história, você que frequentou a Excalibur Music House, você lembra que o DJ Iraí Campos se apresentou na Excalibur Music House, levou os 2 cases carregando as Technics MK e montou as Technics MK no palco da Excalibur Music House. Vocês devem lembrar disso, né? E ainda ele sorteou discos importados, né? O DJ Iraí Campos, ele estava no auge ali, ó. Ele estava tocando em todos os clubes naquela época. Ele era bem requisitado, né? Então essa é mais uma lembrança aí para vocês saberem também, né? Porque independente como os DJs evoluíram depois que passaram pelo curso de DJ da Fields, empresa do DJ Iraí Campos, se eles evoluíram de outra maneira, bem diferente como o DJ Iraí Campos tocava, que hoje existem várias opiniões referentes como o Iraí Campos toca, o que interessa é que esses DJs que evoluíram se espelharam no Iraí, porque hoje eles têm técnicas mais avançadas. E é por isso que devem ter respeito por aqueles DJs que começaram dentro da cena.